legal, né, formado pela legislação, pelas agências, pelas regulações e pelas políticas públicas, e também pela questão do gerenciamento do prazo e do custo. E aí agora eu vou falar do gerenciamento de risco, que, na minha opinião, é crítico demais quando a gente pensa em projeto público. Ah, professora, mais crítico ainda do que os projetos de empresas privadas? Mais. Na minha opinião, é mais sim, tá? Por que é mais? Por causa da complexidade que tem um projeto público. Eu dei 3 exemplos, né, para você até agora. Eu falei da usina de Belo Monte, falei do caso do ProSub, né, dos submarinos brasileiros, e falei também do caso dos mais médicos. Então, você vê que, assim, mudam os objetos, né, usina hidrelétrica, submarino e atendimento à saúde, e aí você muda os projetos, muda os objetos, muda a tangibilidade do projeto, né? É diferente você ter uma usina hidrelétrica de um programa de médicos que atendem as pessoas, só que a complexidade do negócio é a mesma em termos, assim, de dizer que é uma alta complexidade, né? Então, quanto mais complexo é o projeto, maior tende a ser essa questão dos riscos e maior é a necessidade da gente fazer um mapeamento deles. Então, o que a gente tem que pensar aqui? Quando a gente avalia projetos públicos, os principais tipos de risco que nós vamos encontrar são os riscos sociais, os ambientais, os políticos e os financeiros. Tá? Os riscos sociais, que são aqueles relacionados mesmo a quanto que o projeto impacta a vida das pessoas, tá? Se eu preciso, de repente, desapropriar um terreno, se eu preciso mudar as pessoas de lugar, se eu preciso mexer com os equipamentos públicos, ou retirar ou colocar equipamentos públicos, né? Quanto que isso afeta, por exemplo, eu vou colocar um hospital num bairro, né? Quanto que isso afeta a circulação, o trânsito, a mobilidade naquele bairro? É uma situação. Os riscos ambientais, que estão relacionados de fato aí, principalmente a esses projetos que têm tangibilidade, cujos entregáveis, eles são tangíveis, que é o que caracteriza muito a obra pública, né? Então, se eu vou construir um hospital, uma escola, uma usina hidrelétrica, se eu vou construir estádio de futebol, se eu vou modernizar minha prefeitura, qualquer coisa nesse sentido, a gente vai ter certamente um impacto ambiental. E o que significa esse impacto ambiental? Significa que, de 2 fontes distintas, né? Quanto de recurso ambiental que eu vou utilizar, então, quanto de terra, de água que eu vou utilizar, por exemplo, e qual que é o impacto que eu vou causar, ou seja, quanto de resíduo, quanto de lixo eu vou estar deixando como, problemas que vão sendo causados ao longo da obra, né? Então, necessariamente tem essa situação aí. Ah, professora, mas aí é só a obra pública que dá impacto ambiental? Não, lógico que não. Se você tem, por exemplo, se você vai implementar uma frota de ônibus escolar para buscar as crianças da escola, isso tem um valor social muito grande. Mas se você vai utilizar ônibus que são alimentados, né, pelo diesel, você está tendo impacto ambiental. Por quê? Porque tem aí a poluição que está sendo jogada na atmosfera. Ah, mas é pouquinho, tem muita árvore por aí e tal. Aí é uma questão de julgamento, né? Mas que existe um impacto ambiental, tem. E aí tem o risco financeiro, que a gente até já falou bastante aí em relação à questão dos custos, mas dando um pouco de ênfase maior aí a questão do risco político, né? Eu já falei, né, que tem, né, não sei se eu já falei, mas se eu não falei, eu vou falar agora de novo, né, essa questão da ligação da gestão pública com a política, né. Aqui no Brasil, me parece que isso acontece mesmo, de fato, que a administração política, que a administração pública e a política, elas têm mesmo muitos pontos de intersecção, né? Mas fora isso, fora, digamos assim, a política mesmo, se a gente considerar só a administração pública, a gente vai ver que tem risco político lá dentro da administração pública mesmo. Eu vou entender que esse risco político, o que é? Não está ligado, por exemplo, a nenhum partido, mas está ligado ao posicionamento, à visão de mundo, de sociedade que as pessoas naturalmente têm. Né? Então, vai acontecer isso, né? Dentro de um órgão público, as pessoas elas divergem nas suas visões de mundo, de sociedade, e elas estão presentes ali dentro das instâncias de aprovação do projeto. E essas questões, elas
vão impactando aí também as aprovações que são necessárias, né? Então, outra fonte, né, é quando a gente tem, por exemplo, uma mudança nas prioridades do governo, né? Então, o governo, ele pode, dentro de um mesmo governo, você pode ter mudanças de prioridade. Por exemplo, o que está acontecendo aí na pandemia, né? Não dava para ficar do jeito que estava? Dava para o governo, de repente, ficar inerte e não fazer nada? Não, não dava. Então, só que assim, você não tem recurso para você fazer tudo, então você vai ter que priorizar. Né? Então, esse tipo de mudança, voluntária ou involuntária, né, causada por riscos ou por incertezas, elas também apresentam ali um risco político para o projeto. E a gente precisa pensar como que isso afeta ou não. Né? Precisa primeiro identificar e depois pensar se o efeito dele ou não. Então, a gente vai ter aí, primeiro, né, as fontes do risco político. Ela tá distribuído, primeiro, nos vários níveis de governo. Então, você vai ter aí, de acordo com o sistema federalizado que a gente tem hoje, a gente vai ter no federal, no estadual e no municipal, a gente vai ter riscos que estão. Quanto mais assim o projeto descer ali no nível municipal, mais ele vai sofrer com esses riscos políticos, né? De acordo com os níveis, as instâncias. Você vai ter os conflitos que surgem entre os stakeholders, né? Então, a política pública ela está lá, ela está para atender uma necessidade da sociedade, mas a sociedade ela não é homogênea, né? Então, não são todas as mesmas pessoas que têm as mesmas necessidades. Então, você vai ter um projeto que vai atender uma necessidade de um grupo, mas o outro grupo não necessariamente vai ser atendido. E aí, como é que você vai fazer? Né? Então, sempre vai ter um que vai lá reclamar um pouco daquele resultado daquele projeto, porque ele se sentiu conflitado em relação a alguma situação. Né? E também em relação à questão do prazo. Né? Por quê? Porque a questão, o risco político, ele também funciona com prazo, dado o próprio ciclo eleitoral que existe. Então, quando a gente vai aí observando o desempenho do ciclo eleitoral, você vai vendo que essas questões de prazo, elas vão se apertando um pouco mais quando vai chegando, por exemplo, perto de um processo sucessório, via eleição, né? Bom, então, assim, observar o risco político é um desafio, mas é uma coisa que a gente não pode deixar de fazer quando a gente trata de gestão de projetos públicos. O que mais aí que a gente pode trazer, né? A questão da avaliação do projeto público, que tem forte componente subjetivo. Isso assim, crítico, né? Muito crítico. Por quê? A gente tem, digamos assim, metodologias quantitativas para analisar os riscos e são muito bem utilizadas. A gente pode fazer uma simulação de Monte Carlo, a gente pode fazer uma análise prospectiva, tem fórmula, tem número para tudo que você quiser. Mas não tem como dizer que a parte qualitativa, no caso do projeto público, que a parte qualitativa não entra. Né? Justamente por essa questão dos conflitos que a gente falou aí entre os stakeholders. Então, como é que a gente faz para identificar esses riscos que a gente tem dentro do projeto público? Tem técnica para fazer isso. A gente pode fazer isso usando o popular brainstorm, né? Toró de ideia, chuva de parpite, junta todo mundo ali, coloca o projeto na frente e as pessoas vão falando, o que pode dar de errado aí? Opa, o que pode dar de errado aí? Vamos fazendo a lista, né? Usando as técnicas Delphi. Delphi é grupo pequeno, tá? Então, ao invés de você juntar um montão de pessoas ali na sala, você junta grupos de 6 pessoas, cada grupo com 6 pessoas, e você apresenta o problema para essas 6 pessoas, em vários grupos distintos. E aí, depois, você junta o resultado da análise de cada um dos grupos para você obter a identificação dos riscos. As entrevistas, que são um recurso sempre utilizado aí, né? Você conversar com as pessoas, principalmente os especialistas na área, para identificar quais são os riscos existentes. A metodologia ou as metodologias de análise de causas, por exemplo, o diagrama de espinha de peixe, né? Então, você vai identificar para o problema quais são as possíveis causas. A análise SWOT, análise de oportunidades, ameaças, forças e fraquezas, né, é um instrumento importante também, e a pesquisa de campo que utilize de outros instrumentos, como, por exemplo, a observação.
também é uma forma de você identificar os riscos dentro dos projetos públicos. E aí, identificados esses riscos, como é que a gente vai fazer a análise deles? A gente pode pensar em alguns instrumentos, né? A audiência pública, apesar de ser compreendida dentro de um processo aí maior, né, de controle, é uma forma da gente fazer gerenciamento de risco, porque nas audiências públicas você vai, expõe os projetos para discussão das pessoas, né? E aí você pode requisitar várias audiências públicas para discutir cada uma delas uma parte do projeto. Se você quiser ter 10 audiências, cada uma delas para discutir uma parte do projeto, você pode fazer, né? E além da audiência pública, debates públicos que também podem ser feitos e os próprios workshops também. E aí eu gostaria de trazer para você um outro caso. Olha, minha bateria está quase acabando aqui. Vou terminar aqui, mas vou ligar na tomada para fazer outra parte do vídeo. Bom, o case que eu queria mostrar para você, que está relacionado a essa questão aí, um pouco do gerenciamento do risco, é o caso do programa Ciências Sem Fronteiras, que está diretamente relacionado aí à questão da educação aqui no Brasil. Então, nossa, eu escrevi errado aqui, eu coloquei ministérios, né? Perdoe aí a digitação, tá? Mas o que a gente tem, né? O programa Ciências Sem Fronteiras, ele funcionou de 2012 até 2016 aqui no Brasil. E a ideia é que ele fornecesse 101 mil bolsas, tanto de graduação e doutorado sanduíche, mestrado, doutorado pleno, pós-doutorado, para estudantes aqui do país. Chegou a oferecer até um pouco mais do que 101 mil, né? Mas chegou a oferecer. Só que ele era mais setorizado, né? Então ele era para a área de tecnologia. Nossa, mais um erro, cara. Principalmente para a área não, né? A área de tecnologia. Desculpa de novo. Gente, agora que eu estou vendo, até o ciência está escrito errado aqui. Bom, mas agora já foi. Então, o que eu quero dizer? A questão é que o programa ele era um pouco setorizado, principalmente atendia as áreas de tecnologia, mas em algum momento ele deixou aí de ser executado por conta principalmente dos custos que tinha envolvidos no projeto, né? Essa foi a justificativa que foi dada à época para revisitar esse programa, para tentar fazê-lo acontecer de outra forma, né? Então, o projeto ele chegou a atingir instituições em 30 países, né? E assim, cada país com várias oportunidades. Então, era uma situação que previa a capacitação de mão de obra, né? Mas que ela conta com várias questões, né? Você precisa de recurso financeiro para ter, você precisa também das parcerias com os países para acontecer. Então, veja que assim, quanto mais stakeholders você vai envolvendo aí no processo, mais complexidade vai tendo e mais risco também vai acontecendo ao longo do projeto, né? Nesse caso, a gente está falando de recurso financeiro para manter as bolsas, a gente está falando dos países que vão ser parceiros, né, do programa, dentro dos países, as universidades que querem ser parceiras, porque nem todas necessariamente vão querer, a gente vai ter os estudantes que vão fazer isso, vai ter as universidades aqui no país que também vão ter a participação delas, vão ter os pais, muitas vezes, desses estudantes, as famílias deles. Então, vejam só como que tem aí uma distribuição bastante ampla de riscos ao longo de um projeto como esse, que é um projeto com muitos benefícios, mas que também existem aí vários cuidados para serem tomados quando a gente desempenha. Bom, vou dar uma paradinha aqui até para ligar minha bateria, que está acabando, mas volto para a gente fazer a última parte da nossa aula, tá bom? Não perca! Tchau!